O ano era 2017. Donald Trump iniciava o primeiro ano do seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos. Um erro bizarro na premiação do Oscar, em que La La Land foi anunciado como vencedor de melhor filme, que foi corrigido logo em seguida, ficando a premiação com o filme Moonlight. O Reino Unido iniciava formalmente o seu processo de saída da União Europeia e no mundo todo o hit do momento era Despacito, que inclusive ganhou uma versão no especial do Roberto Carlos por aqui. E falando de Brasil, tivemos esse momento que se tornou célebre no imaginário popular. A gasolina fechou aquele ano a R$ 4,09, tivemos a entrada em vigor da reforma trabalhista, o Corinthians era campeão brasileiro, o Grêmio era campeão da Libertadores e o Galo era campeão mineiro. Inclusive o Galo segue como o atual campeão mineiro, mas essa não é a única semelhança entre 2017 e hoje. O que tínhamos lá e temos agora, e que é o mais importante aqui para nós, é que assim como em 2017, hoje nós temos uma taxa Selic de 11,25%. Então vamos fazer uma comparação entre o desempenho geral dos investimentos naquele ano e a nossa expectativa do que pode vir a ser esse 2025. Até porque, como diz Alan Stein Jr., é sempre melhor estar preparado para uma oportunidade que talvez não apareça do que não estar preparado para uma oportunidade que de fato apareça. Será que em 2025 nós vamos ter muitas oportunidades? Então vocês podem ver aqui nessa reportagem que mostra um balanço aí dos investimentos em 2017, a gente pode ver que naquele ano o Ibovespa foi o que teve a maior rentabilidade, acumulando uma alta de 26,86%. E aqui ele fala que isso ocorreu pelo segundo ano consecutivo, ou seja, lá em 2016 tivemos um cenário bem parecido, um desempenho melhor do que a renda fixa poupança, que também é renda fixa, mas aqui eles fizeram essa separação, talvez por ser um investimento mais popular, mais conhecido, sendo ainda maior do que a inflação projetada, que era de 2,79%. Mas essa era a inflação projetada. Aqui nessa reportagem vocês podem ver que 2017 fechou com uma inflação real de 2,95%, bem diferente do nosso patamar atual. Mas voltando aqui nesse gráfico, podemos ver então que o desempenho do Ibovespa foi seguido pelo euro, ouro, fundo de renda fixa, fundos DI, CDB, títulos indexados ao IPCA, poupança, IPCA, dólar e GPM. Mas aqui tem dois aspectos que eu queria chamar a atenção a princípio. Fundo de renda fixa, fundos DI, CDB, indexados ao IPCA, poupança, todos esses aqui estão dentro do guarda-chuva de renda fixa. Então tivemos aqui o Ibovespa disparado, veja que mais que o dobro de um fundo de renda fixa, mas muitos produtos de renda fixa também com uma performance muito boa. Um outro aspecto que queria chamar a atenção aqui, e que fica claro com essa reportagem, é que lá em 2017 praticamente não se falava em fundos imobiliários. Então nem o índice IFIX aparece aqui. E olha que ele já existia e ainda teve uma rentabilidade boa. Segundo a B3, o desempenho dele foi de 19,4%. Então ele pegaria facilmente um segundo lugar aqui nesse ranking, mas não era um ativo popular na época. E olha que estamos falando de apenas 7, 8 anos atrás. Mas vamos entender aqui em termos gerais o que explica de certa forma esse desempenho do Ibovespa tão acima da renda fixa, porque isso vai nos ajudar a modelar nossas expectativas para 2025. Então, como eu havia falado no início do vídeo, lá em 2017 a taxa Selic era de 11,25%, como vocês podem ver aqui. Mas dá uma olhada nesse detalhe aqui super importante. De 11,25% a taxa foi reduzindo em todas as reuniões seguintes do Copom. Então o ano de 2017 fechou com uma Selic de 7%. E é de se imaginar que à medida que a Selic diminui, os investimentos atrelados a ela se tornem menos atrativos, o que faz com que o investidor aumente o seu apetite a risco, migrando para a renda variável. Tudo isso num contexto de diversificação, mas com a balança pesando mais em ativos voláteis, que prometem retornos maiores. E dando um passinho atrás e enxergando o macro, aquela redução da taxa Selic esteve bastante ligada ao cenário político-fiscal da época. E veja, como citei no início do vídeo, em 2017 houve a entrada em vigor da reforma trabalhista, por exemplo. E hoje, em retrospectiva, a gente pode até avaliar se ela realmente reduziu o desemprego, se ela melhorou a condição do trabalhador, enfim. O fato é que, à época, essa foi uma medida bem vista aos olhos do mercado. E um outro aspecto que até facilitou o anterior, que eu acabei de falar, é que naquele momento havia uma certa, em se tratando de Brasil, uma certa estabilidade política, porque já havia passado todo aquele processo de impeachment do ano anterior e o presidente em curso era bem quisto pelo mercado. Então pense na seguinte combinação. No ano anterior, 2016, algumas estatais com peso gigante no índice Ibovespa, como a Petrobras, estavam com seus papéis super desvalorizados. Então, ao entrar em um ano mais estável, tiveram um cenário perfeito para crescer e puxar o índice junto, enquanto o cenário oposto ocorria para a renda fixa. Pois bem, a Selic era 11,25%.
em 2017, é 11,25% hoje, mas também era 11,25% em 2024. Então vamos entender o que ocorreu de diferente no ano passado, porque nesse caso a renda fixa foi a maior beneficiada, diferente do que ocorreu em 2017. Para isso, nós vamos abrir o Boletim Focus lá do início de 2024, que continha as expectativas do mercado sobre como seria o ano de 2024. Inclusive eu gravei um vídeo de retrospectiva mostrando detalhadamente como muitas dessas previsões não se confirmaram. Pior, passaram longe do alvo. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas veja aqui que curioso, no início de 2024 havia expectativa que a taxa Selic partisse de mais de 11% e chegasse ao patamar de 8% ao final do ano. E aqui estamos sem essa redução, estacionados aí no 11,25% com a real possibilidade de um novo aumento já nas próximas reuniões do Copom. Inclusive deixa aqui nos comentários quanto que está a taxa Selic no momento que você está assistindo esse vídeo. Agora como comparativo, vocês estão vendo aí na tela que lá em 2017 a previsão era terminar aquele ano em uma Selic de 9,5%. Perceberam? Enquanto a previsão de 2017 foi superada positivamente, eles esperavam 9,5% e fecharam a 7%, a de 2024 não se realizou. Mas como eu disse no bloco anterior, em 2017 houve estabilidade política, que é tudo que não houve em 2024. Foram vários ruídos do governo, do mercado, que fica até difícil de escolher qual que foi o principal. O fato é que foi posto em prática um mecanismo de controle do endividamento que substituiu o teto de gastos, mas que foi percebido como insuficiente enquanto medida de responsabilidade fiscal. Pior, flertamos com a chamada dominância fiscal, que é, grosso modo, quando as alterações na taxa de juros já não surtem efeito na economia real, no controle da inflação, por exemplo. Enfim, hoje nós temos no Boletim Focus mais recente a expectativa de que a taxa Selic ao final do ano chegue a 14,75%. E é curioso porque nesse momento os títulos públicos já estão nas suas taxas máximas históricas. Então se essa previsão se confirmar, haverá novos recordes. E como consequência, a renda fixa se beneficiando, o Ibovespa derretendo. Mas tudo se trata de uma grande aposta. Basta lembrar o que ocorreu em 2017, em que a previsão foi superada positivamente, e o contrário ocorrendo em 2024. Então uma alternativa aqui dentro do escopo da renda fixa que eu faria seria um investimento no Tesouro Selic, porque se a gente concordasse com essa visão de que haverá outros aumentos na Selic, esse título, que hoje está rendendo uma taxa excelente, vai render ainda mais. Os prefixados IPCA+, também são alternativas válidas, mas eu investiria neles apenas se tivesse a intenção de levá-los até o vencimento, seja 2029, 2035. Isso porque, se eu adquirir um desses títulos hoje e a Selic vier realmente aumentar, a expectativa de juros futuro do mercado realmente elevar, esse meu título desvalorizaria nesse meio tempo, caso eu precise fazer algum resgate antecipado. Agora, para quem tem uma visão mais otimista no médio e longo prazo, ações seriam uma excelente oportunidade, podendo gerar ganhos muito acima dos esperados por uma renda fixa, por exemplo. Mas aí é preciso paciência e estômago, não necessariamente nessa ordem. E em relação a fundos imobiliários, é importante dar uma pincelada. Se você gosta desse tipo de ativos, eu vejo que essa é uma excelente oportunidade para você aumentar o seu yield on cost, que é a relação entre o dividendo que você recebe e o preço que você pagou na compra. Dependendo da oportunidade, você pode ter um dividendo seu, da sua carteira, de 13%, 14%, 15% no futuro. Até porque, se tratando de FIIs, não se deve esperar uma valorização das cotas muito significativa. Para bons fundos imobiliários, a relação entre preço e valor patrimonial vai ficar naquele range entre 0,85 até 1,10. Enfim, são alguns pontos a serem levados em consideração. Mas e você, em 2025? Você acha que vamos repetir o cenário de 2017 ou estamos mais próximo da situação que ocorreu em 2024? Como você tem feito para proteger seus investimentos? Você tem um pezinho na renda variável e outro na renda fixa também? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua contribuição, se inscreva no canal para fazer parte dessa comunidade de troca entre investidores.